Bom dia, feliz sábado. Como vocês estão? Estamos aí para mais uma lição. Hoje é a lição 8, lição dos primários da Igreja Adventista. Nós vamos estudar sobre novo nome, novo amigo. E para começar, eu vou ler aqui o verso áureo dessa semana, que diz o seguinte: Deus trata todos de modo igual. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 10, verso 34. E vocês vão ver como esse verso ele tem relação com essa lição. Como a gente já vinha estudando, né? A gente vinha estudando sobre aquele tempo, período de tempo logo após Jesus ter vindo à Terra, ter morrido, ressuscitado e ter voltado para o céu. A gente está estudando os relatos que estão lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o primeiro livro depois do Evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem o livro de Atos. E no livro de Atos, então, conta como foi a história dos cristãos da igreja primitiva logo após Jesus ter voltado para o céu. Os apóstolos, eles receberam o Espírito Santo e começaram a pregar. Só que o que aconteceu? Muitas das pessoas que estavam ali em Jerusalém começaram a ser perseguidas. Lembra que na lição passada, a gente falou sobre Saulo, né? Que Saulo era um perseguidor dos cristãos. Então Saulo e outros líderes, eles perseguiam e matavam os cristãos. E então eles começaram, por segurança, começaram a sair de Jerusalém. E uma das cidades que eles foram foi Antioquia, que era uma cidade bonita, grande, que ficava perto ali de Jerusalém. Só que quando esses cristãos eles se mudavam, eles começavam a falar, eles começavam a falar do amor de Jesus para outras pessoas, né? Então, em Jerusalém, eles tinham o costume de falar somente para judeus. Mas quando eles como eles foram obrigados a sair de Jerusalém, eles começaram então a falar para todas as pessoas que eles encontravam, seus novos vizinhos, né? Começavam a falar a história de Jesus. E isso aí começou a espalhar a história mais rapidamente. Para todos os locais onde os cristãos iam, eles falavam. Então, inicialmente, pode ter sido uma coisa ruim para eles, né? Eles tiveram que sair da cidade natal, eles amavam Jerusalém, mas por questões de segurança foram obrigados a sair daquela cidade que eles gostavam tanto. E aquilo ali acabou tornando-se em bênção para eles, né? Porque eles saíram da zona de conforto deles, mas Deus abençoou e eles começaram então a falar do amor de Jesus para todas as pessoas que eles encontravam. E eles viram, quando essa notícia chegou aos apóstolos, a liderança da igreja primitiva que tinha ficado em Jerusalém, eles ficaram preocupados, né? Porque inicialmente eles achavam que o evangelho deveria ser pregado apenas aos judeus, que era o povo escolhido por Deus. E aí então eles ficaram em dúvida, né? Será que era isso que Deus desejava, que o evangelho fosse pregado também aos gentios? Gentios era o termo que eles usavam para denominar as pessoas que não eram judeus. Então tinha os judeus e o resto do mundo eram os gentios. E quando o evangelho começou a ser pregado para os gentios, então a liderança da igreja primitiva ficou em dúvida, né? Será que é isso que Deus quer da gente? Então eles chamaram Barnabé, que era um homem muito consagrado a Deus, e eles pediram, Barnabé, vai até a cidade de Antioquia e veja o que está acontecendo. Porque lá a gente sabe que muitas pessoas estão entrando na igreja primitiva, né? Através do lindo trabalho que está sendo feito lá, então a gente quer saber se isso é uma obra de Deus, se Deus está aprovando. E foi isso que Barnabé fez. Ele foi até Antioquia e ele ficou admirado com o que estava sendo feito, né? Que muitas pessoas estavam conhecendo o Evangelho e estavam entrando na igreja, estavam aceitando a Jesus. E ele viu que era um trabalho que era abençoado por Deus. Então, logo Barnabé percebeu também que aquele trabalho ali era um trabalho muito grande para ser feito e ele não poderia fazer sozinho. Então ele pensou, eu preciso de um amigo aqui para me ajudar na pregação do evangelho aqui em Antioquia.
e ele lembrou de Paulo, como vocês lembram da semana passada, né? Das últimas duas lições. Antes, Paulo era chamado de Saulo, o nome dele era Saulo, até que Deus foi lá e resgatou ele. Deus apareceu para Saulo quando ele estava indo na estrada de Damasco, e aí ele caiu do cavalo, ele ficou cego por uns 2, 3 dias, e, e ali naquela ocasião, então, Deus chamou a Saulo para a missão, e Saulo aceitou. Saulo entendeu que o que ele estava fazendo estava errado, e ele então, em vez de ser um perseguidor de cristãos, ele passou a ser então um cristão. E aí Barnabé foi atrás de Paulo e foi até a cidade de Tarso, porque Paulo tinha nascido na cidade de Tarso, por isso que o nome dele é Paulo de Tarso. E aí Barnabé achou Paulo lá na cidade natal dele e convidou Paulo para esse trabalho que precisava ser feito lá em Antioquia. E Paulo aceitou. Então Paulo e Barnabé começaram a trabalhar juntos em Antioquia e levaram a pregação do evangelho a muitas pessoas. E o interessante, eu não sabia disso, mas o termo cristãos começou lá em Antioquia. Era como se fosse um apelido, né, das pessoas que seguiam a Cristo. Começaram a chamar essas pessoas de cristãos. E esse termo pegou e se espalhou pelo mundo todo, e até hoje a gente chama as pessoas que seguem a Cristo de cristãos. Então foi um apelido que foi criado lá em Antioquia, que começou lá e se espalhou pelo mundo todo. E também foi lá em Antioquia que Paulo começou o trabalho dele. Se a gente for ver hoje na Bíblia, muitos dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. E Paulo fez um trabalho. Paulo foi um gigante na causa de Deus. Ele fez um trabalho muito bonito, levou muitas pessoas a seguirem a Cristo. E esse foi o trabalho que Deus chamou Paulo e Barnabé para fazer. Só que da mesma forma que Deus chamou Paulo para fazer esse trabalho, e Deus chamou Barnabé para fazer esse trabalho, da mesma maneira Deus nos chama para fazermos nosso trabalho. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. E a gente precisa descobrir que plano que é esse e procurar seguir esse plano, porque se a gente fizer dessa maneira, se a gente fizer seguir o plano de Deus para as nossas vidas, nós seremos pessoas felizes, seremos pessoas que fazem as coisas corretas, né? Amam a Deus e seguem o plano que Deus tem para a gente. Então, pense nisso, né? Que trabalho Deus chamou você a fazer? Tente identificar que trabalho é esse e siga os planos de Deus na sua vida, que você vai ser muito feliz. Ok? Vamos então fazer uma oração. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, pela lição. Obrigado porque o Senhor tem nos mantido com saúde. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos ajude a entendermos qual que é o plano, qual que é o seu plano para as nossas vidas. Que a gente siga esse plano, que a gente leve a mensagem assim como Paulo e Barnabé levaram a mensagem para muitas pessoas, que nós também possamos fazer da mesma forma. Abençoe os nossos familiares, é isso que nós pedimos agradecidos, em nome, por amor de Jesus. Amém. Então tá bom, pessoal, nos vemos na semana que vem. Continue lendo a lição durante a semana, fazendo seu cultinho, sua oração todos os dias, ok? E logo em breve nos veremos.